A paz do Senhor, que Deus abençoe vocês e nós vamos aplaudir por essa bênção que é o início do curso, unindo o servir e o liderar. É uma honra estarmos abrindo essa matéria aqui ainda este ano, né? Vamos fazer uma breve oração, ligar o espírito, a alma, o coração, mente e corpo com a palavra do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse culto. É um culto de ensinamento, é um culto em que os nossos corações devem estar abertos, a nossa mente deve estar ligada, Senhor, focada no espiritual, na tua palavra, dependendo do teu espírito para que possamos absorver a revelação e vencer as batalhas espirituais pelo conhecimento da sua palavra e vontade. Abençoa esta aula, cada aluno que está aqui, é o que nós te pedimos. Nos dê graça para que possamos cumprir o nosso propósito em alegria e louvor ao seu nome. E você diz amém. Aplaude o Senhor Jesus. Podemos assentar. Vamos ler aí na sua Bíblia, João, Evangelho escrito por João, capítulo de número 13. Versículos 12 ao 17, e a gente já começa com os voluntários, tá bom? Um para cada versículo. São 6 versículos aí para serem lidos. E quem tiver já pronto para ler o versículo de número 12, João 13, e o restante, tá bom? Acompanha, mas por favor, presta atenção na leitura do irmão, acompanha direitinho para você entender pelo menos esse texto áureo aqui, esse versículo base para a gente discorrer, tá? Tenta absorver o máximo possível aí do que você puder entender, né, nesses versículos. João capítulo 13, versículo 12, quem é o primeiro? Levanta a mão, pode ir lá, vai, aí depois eu vou seguir na ordem. Vai aqui. Versículo 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Muito bem, versículo 13. Versículo 13. Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. 15. 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E último, aqui na frente. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, e se as praticardes. Muito bem, obrigado a todos. Gente, então vamos prestar aqui atenção em algumas coisas, se você puder marcar aí na sua Bíblia ou, né, em algum caderno, essas palavras aqui, mestre e senhor, isso aqui é importante, tá? Vai ser chave para a compreensão. Essa parte aqui, eu vos dei o exemplo, tá bom? E o último, né? Bem-aventurados sois se a fizerdes, tá? Então aqui a gente vai conseguir trabalhar o entendimento de Jesus como exemplo de uma liderança que serve. Porque o cristão, todo cristão, ele vai ser líder e servo ao mesmo tempo. Se você não sabia disso, isso não tem nada a ver com cargo, com posição, com se você é da frente, se é só discípulo, isso tem nada a ver. Todo cristão é líder e servo ao mesmo tempo, tá bom?
O que a gente vê aqui no exemplo de Jesus lavando os pés, primeiro que culturalmente, um judeu, principalmente um rabi, não deveria fazer isso. Isso era serviço para escravos, né? E geralmente escravos não judeus. Então era um serviço de uma posição bem baixa, né? Por exemplo, as pessoas mais humildes, elas, geralmente, né, elas trabalham nas partes mais humilhantes do que compõe o serviço da sociedade, não é assim? Uma pessoa que fala bem preparada, que tem condições, ela vai conseguir ocupar. Isso eu falo na visão do mundo, né? Empregos melhores, ambientes melhores para se trabalhar. Uma pessoa já que tem essas dificuldades, né, pequena, ignorante, humilde, necessitada, geralmente que não tem preparo, vai sobrar para elas esses empregos de ambientes ruins, né, mais exploradores, mais às vezes até humilhantes, né? Então, no contexto, isso aqui é o mundo, é uma realidade, entendeu? No contexto de Jesus não é diferente de hoje. Então, esse negócio de lavar os pés era para escravos, gente escravizada que não era judeu, não era da tribo de Israel, vinha de outras nações, não conseguia emprego, não conseguia vencer, estava às margens da pobreza. Então, para fazer alguma coisa, tem um negócio para você fazer aqui, vai lavar os pés dos convidados, né? Meio que um empregado, né? Então, era uma ação humilhante que os escravos faziam. Isso aqui é uma informação que você talvez não sabia, que vai aumentar o entendimento de como Jesus se rebaixou, né? Então, se você já tinha ideia que Jesus era humilde, né, que era o exemplo de servo, agora você vai ampliar essa noção com essa informação cultural. Por quê? Porque Jesus, sendo filho de Deus, uma pessoa estudada, uma pessoa preparada, né, um mestre, né, ele vai fazer um trabalho de um escravo. Por isso que não está aqui, mas à frente Pedro não vai querer que ele lave os pés e tal, toda aquela coisa, por causa dessa questão cultural, tá? Mas o que você vai entender aqui, que a liderança cristã está pautada no serviço. Entendeu? É isso que você tem que aplicar para você no exemplo de Jesus. Você é cristão. Quem sabe aqui o que significa cristão? Levanta a mão primeiro. Primeiro levanta a mão, depois você fala, para a gente ter organização. Quem sabe, levanta a mão primeiro. Ele está coçando a orelha ou está levantando a mão? Imitador de Cristo. Imitador de Cristo. Alguém mais sabe o que significa cristão? Eu acho que é pequenos Cristo. Pequenos Cristos? Pequenos Cristo, né? Alguém mais? Então, essa definição as duas estão corretas, mas esta é bem mais apropriada. Pequeno Cristo. Então, você tem que saber o que você é. Eu sou cristão, sou evangélico. E o que é cristão? Um imitador de Cristo. Para a sua vida espiritual ter qualidade como cristão, você não pode depender de vir no culto ou assistir uma mensagem online. Você tem que estudar, que é o que você está fazendo aqui. Você tem que aprender, entendeu? Fortalecer sua identidade. Então, você sabe hoje aqui, eu já sabia que você é um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. Você tem Ele como seu alvo. Você é menor do que Ele, mas consegue imitar algumas coisas que Ele fez, entendeu? É isso a questão. E você está extremamente correto. Por quê? Porque Ele veio para dar o exemplo mesmo. Qual é o propósito de Jesus ter vindo como homem? Ser exemplo para a gente, ser o espelho, modelo, alvo, manual mesmo, entendeu? Você não tem que olhar para nada. Aqui que eu vou ser na minha vida. Você é cristão? Vá para a Bíblia, vai olhar para Jesus e para a Bíblia. É isso aí que você tem que ser. É isso aí que vai mudar a sua vida dentro da vontade de Deus. Então Jesus, ele é um exemplo de uma liderança que serve. Ele une o liderar e o servir. Ok? Inclusive no material está assim: a liderança exercida por Jesus durante seu ministério
foi e é algo incontestável. Ele liderou seus discípulos, assim como os serviu, viu? Então, a marca da liderança de Jesus, né, a autêntica, é o servir. Então, ele liderou os discípulos servindo, tanto que essa passagem é um exemplo. O líder deles, o mestre deles, está servindo eles, lavando os pés. Tá? E é bonito a gente ver isso, né? As gerações repassando esses valores que nós também usamos, essa geração que está vindo agora, de honrar líderes, honrar os irmãos. Eu acho bonito. Igual teve festa aqui, tem presente, tem honraria, tem homenagem. Isso é muito importante. Isso é totalmente bíblico, né? Então, assim, é muito bom a gente usar isso aí. Gálatas, também lá no finalzinho, vai nos falar que tanto o pastor como a igreja, um ajuda o outro, um serve, lidera e serve o outro, né? Que ele fala aquela questão do aquele que é instruído, né? Que é ensinado, que recebe a instrução para ter uma vida melhor, né? Quando ele recebe essas bênçãos de uma vida melhor, ele compartilha também com quem instruiu, ele serve, né? Ele honra. Isso é bíblico, tá? Então isso é unir, servir e liderar. E aqui nós vemos que esse foi o modelo que Jesus usou para nos dar exemplo. Vou liderar servindo, dando exemplo, tá? Então, o que você tem que fazer como cristão? Dar exemplo de cristão servindo, né? Aonde vocês estão servindo aqui no ministério? Vocês são membros do ministério. Aonde vocês estão servindo? Estão dedicando tempo, recurso, esforço em benefício de alguém a respeito da obra. Você tem que saber disso, tem que se situar e tem que fazer, entendeu? Dentro e fora, não só aqui dentro, mas lá fora, na sua casa, como é que você está servindo, liderando. Então, gente, é muito revolucionário o que Jesus fez. Por quê? Porque há algumas pessoas que são líderes ou que estão em posição de liderança, né, que até começam a trabalhar bem na sua liderança, seja secular ou ministerial, né? Mas aí se perde no meio do caminho. Por quê? Porque começa a se contaminar com o exemplo do mundo de liderança. E o exemplo do mundo é antibíblico, né? O exemplo do mundo é dominador, egocêntrico, né? É totalmente diferente do exemplo bíblico. E há pessoas que vão se perdendo, tá? Por quê? Porque eles vão se fascinando com poder, com o meio de se ter poder, e às vezes os meios são impróprios, né? E aí acabam se distanciando do exemplo que Jesus deixou de liderança, né? Então, um dos significados mais fortes que Jesus deu para o ato de constituir, levantar líderes, que é o que a igreja faz hoje, né? Nós fazemos, né? Fazer discípulos, e a escola de ministro é fazer discípulos, né? Dos exemplos que Jesus deu foi isso, na sua liderança, né? Não foi simplesmente realizar, mas formar pessoas. Isso aqui é muito interessante, gente. Muitos líderes focam só em realização. Gente, eu achei bom demais, assim, cresci muito com um programa que eu assisti uma época, e olha que eu nem estava muito assim interessado, porque mudando o canal eu não lembro o nome, é um programa estrangeiro que ele ajudava chefes de cozinha, um cara, ele era um cozinheiro muito famoso. Aí os restaurantes tinham problemas, ele ia lá, eu não lembro o nome, sei que ele ajudava. Aí teve um restaurante que estava numa área boa, era bom, né? Mas estava com um monte de dificuldade, e a dificuldade era essa, o dono, né? O restaurante foi crescendo, o dono, por saber fazer a melhor comida, criar receitas, dominar tudo, ele tinha dificuldade de delegar responsabilidades. E aí criou um atrito entre os funcionários que reclamavam disso. Ele não confia na gente, ele quer fazer tudo sozinho, e acaba que quando você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada direito, né? Não é assim? A gente, quando está começando a liderar, a gente quer fazer tudo, né? Não é bom? Ou só se você é preguiçoso, porque uma pessoa que é líder quer fazer tudo,
Tudo, do alto ao baixo, ele quer, abre um negócio, não, tudo sou eu. E não é assim. E Jesus vai mostrar que a liderança eficaz não é só a realizadora, é a que forma pessoas. Entendeu? Então, eu como pastor, eu vou fracassar se eu só pregar aqui, ministrar, fazer acontecer, e quando eu morrer, ninguém aprender comigo a fazer o que eu ensinei. Então, Jesus vai mostrar esse exemplo e você tem que focar nisso. Que você tem que formar pessoas também, influenciar pessoas. Você que está sentadinho aí, você tem que influenciar alguém, a liderar, a crescer, a realizar. Você tem que repassar o que foi te passado, Então, os dons que você recebeu, que você aprendeu, você repassa, Igual aqui, o meu chamado é buscar a informação bíblica, o conhecimento, e aquilo que eu recebo, eu repasso, E assim vai, tá? Liderança, é a arte, está aqui no material. Quem pode ler no material ainda na primeira página? O conceito de liderança. Levanta a mão primeiro para ter organização. Levanta a mão aí, gente, vamos. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Viu? Dúvida? Tá vendo que legal essa definição? É uma arte de comandar pessoas, atraindo seguidores, influenciando de forma positiva, mentalidades e comportamentos. Tá? Essa é a definição aqui própria para a gente entender, às vezes, onde está a raiz de da falta do crescimento de muito cristão. Porque cristão não cresce, fica 30 anos na igreja e não cresce em nada, só cresce para os lados. Porque não entende que ele é uma liderança segundo o exemplo de Jesus. Aceitou a Jesus, você é uma liderança, você tem que dar exemplo. Bons exemplos. E qual é a liderança que Jesus te ensina? Pautada no servir. Por isso você pode ver, toda igreja que você for, que o funcionamento é saudável, o Espírito Santo na boca de qualquer um das suas lideranças vão cobrar que você sirva, que você trabalhe, que você faça alguma coisa, que você entre em algum grupo, Tem gente que fica batendo, ela vai sair do corpo. Porque o corpo não pode ter desavença. O corpo místico de Jesus é a igreja. Entendeu? Então, se o cabeça, que é Cristo, está falando, sirva. Não interessa se você é unha, se você é pé, se você é braço, sirva. Aí o braço, não quero servir, não quero dizimar, não quero vir para a igreja, não quero vir para a consagração. O que vai acontecer com ele? Ele vai se separar do corpo. Agora, olha que interessante. Se eu arranco a minha mão aqui, meu corpo continua funcionando? Se eu for lá no médico fazer a cirurgia e tal, arranco a perna, meu corpo continua funcionando? Sim. Agora a mão arrancada funciona? O que Jesus quer dizer? Que se você não se unir ao corpo, o corpo continua sendo corpo. A igreja não deixa de ser igreja, mas quem não une morre. E você vê gente morrendo porque se divide do corpo e acha que a mão vai ser, o corpo vai ficar pulando lá e vai viver. Não vai, gente. Deus não trabalha com divisão, com autossuficiência, com achismo. O lugar de todo mundo, irmão, é prostrado, humilhando-se debaixo do pés da cruz. Sem Ele, você não é nada. Ou você pega a oportunidade da glória, ou você sofre a sua incredulidade, a desobediência de não querer servir, não querer influenciar, exercer a liderança pautada no serviço, cujo exemplo para toda a igreja é Jesus. Entendeu? Então você tem que prestar atenção, e ordenar bem seu caminho nisso, aonde você for, Aqui é no âmbito geral para fechar a aula, não é só questões ministeriais. Aonde seu trabalho, na sua casa, você é um líder que vai liderar através do exemplo do servir, com as suas próprias atitudes. Então Jesus falava e fazia.
E assim ele vai constituindo o exemplo perfeito para a gente ter noção do que é unir, o servir, o liderar. Amém? Coisa boa, né? Coisa boa, glória a Deus. Gente, alguém dúvida? Tem um aluno ali chegando agora. Oh, Jesus, fala sério. Ai, que dó. Estava trabalhando, Magda? É, né? Eita, tinha que saber disso, né? Porque 8 horas, você consegue chegar às 8? Só consegue chegar às 8 aqui? Mais 7h30 dá para chegar? Então tá bom, porque senão a gente via algum jeito de conciliar, né? Já que você está fazendo presencial, para você não perder. Gente, aplaude o seu Jesus.